Queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus pela sua vida. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Continue nos acompanhando, continue se fortalecendo e sendo abençoado com esse rico conteúdo. Amém? Queridos, hoje eu quero tratar a respeito de um assunto acerca das dispensações. Talvez você já tenha visto alguém ministrar ou alguém dando algum estudo na rede social a respeito desse conteúdo. Mas hoje eu quero falar um pouco acerca desse assunto. Amém? A gente vai iniciar pela dispensação da inocência. Período esse que inicia-se desde Gênesis capítulo 1, com a criação do universo, a criação do homem e vai até a sua queda. Esse é o período da inocência, o período em que o homem não tinha transgredido o mandado do Senhor e não tinha conhecido ainda o pecado, não tinha conhecido ainda o bem e o mal, conforme o diálogo deles com a serpente, sendo induzido pelo inimigo, o inimigo de nossas almas. Queridos, esse é o período da inocência, que vai desde a criação do universo até a criação do homem, até a sua queda. Inicia-se depois dessa dispensação a dispensação da consciência. Que dispensação da consciência é essa? Ela dura cerca de 1656 anos e vai desde a queda do homem até o dilúvio. Então, essa dispensação da consciência, o homem ele passou a ter consciência que ele transgrediu o mandado do Senhor, influenciado pela serpente, a serpente sendo influenciada pelo inimigo de nossas almas. Então, ela termina em Gênesis 3:7, mas estende-se até Gênesis 3:24, quando Deus coloca um anjo com espada inflamada para guardar a árvore da vida. Depois dessa dispensação, queridos, da inocência, da consciência, agora vem a dispensação do governo humano, que vai desde o dilúvio até quando Deus dispersa o homem por toda a superfície da terra, conforme, se você for ler Gênesis capítulo 11, lá na Torre de Babel, quando aquela construção que os homens estavam fazendo, querendo se achegar a Deus, por meio de uma construção elevada às alturas. Aí Deus desce, confunde as línguas e dispersa toda a humanidade. Cada povo vai para o seu país, conforme a língua que Deus dá para cada um. Eles criam a sua cultura, eles criam os seus costumes, e como a gente conhece hoje, Cada país tem sua língua, cada país tem sua cultura, cada país tem sua tradição. Queridos, depois da dispensação do governo humano, essa dispensação dura cerca de 400 e tem uma duração de 427 anos, vem a dispensação patriarcal. A dispensação patriarcal vai desde Gênesis 12, quando Deus faz a promessa a Abraão e dele fazer uma grande nação, e essa nação serviria de bênção para as demais nações, conforme o texto de Gênesis 12:3. Essa dispensação, queridos, essa dispensação patriarcal, ela vai de Gênesis 12 até Gênesis capítulo 50, o último patriarca, que é José. O primeiro é Abraão, conhecido como o primeiro patriarca, o pai da fé, e vai até o último patriarca, que é José. O último patriarca, que você fique ciente que é José. O primeiro é Abraão e o último é José. Então, queridos, essa dispensação é a dispensação patriarcal. Depois dessa dispensação patriarcal, queridos, vai iniciar a dispensação da lei. A dispensação da lei, ela vai desde a retirada
desse povo do Egito, que tem uma duração, essa dispensação da lei, ela tem uma duração de 1430 anos. Então vai desde o êxodo do Egito até a crucificação de Cristo. Ela vai desde a antiga aliança que Deus faz com Abraão, em Gênesis 12, até o tempo da graça. Vai desde a lei até o tempo da graça. Então ela tem uma duração de 1430 anos. O tempo que o povo passou no Egito foi um período de 430 anos. Então, desde esse período da saída desse povo até a crucificação de Cristo, é um período de 1430 anos. Se você for ler João 1,17, vai dizer que a lei ela foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, o Salvador. Então, queridos, essas dispensações tiveram um objetivo, tiveram um propósito. Esse povo foi tirado do Egito porque existia um propósito. Deus disse para Abraão em Gênesis 15, 16, até que a medida dos amoreus completasse, eles iam ficar lá no Egito, que foi um período de 430 anos. Aí Deus, quando essa medida se completou, Deus tirou esse povo lá do Egito e aí iria introduzir eles na terra de Canaã, na terra que também eles teriam que expulsar esses povos de lá, dessa terra, para eles passar a possuir e viver essa promessa que o próprio Deus fez ao pai dessa nação, ao pai da fé, que é Abraão, em Gênesis 12. Amém, queridos? Queridos, existe também outro período, depois desse período do patriarcal, em que o último patriarca foi José, iniciou-se esse período da lei. Depois dessa lei teve o período teocrático. Que período foi esse? Foi o período em que o próprio Deus batalhava ao favor desse povo. Deus levantava juízes. Se você perceber, depois que Moisés morreu, Josué ele vem assumir. Depois que Josué morre, os anciões assumem a liderança do povo. Mas depois, conforme Juízes 21, 25, vai dizer que o povo pecava e fazia o que bem queria. O livro de Juízes fala isso. Então esse período de Juízes é o período em que Deus lutava por esse povo, levantava juízes para defender os direitos do seu povo. O primeiro juiz foi Otiniel, o último juiz foi Samuel. Aí esse período é conhecido como o período da teocracia, o período em que Deus lutava pelo povo. Depois desse período, queridos, entra o período da monarquia. O período da monarquia é quando o último juiz ele vem encerrar seu ministério, que é Samuel, e aí o povo pede um rei. Aí vai entrar o período da monarquia. O primeiro rei vai ser Saul, o último rei vai ser Zedequias, o descendente de Davi. Então esse período é o período da monarquia. Depois do período da monarquia, que eles vai entrar o período do cativeiro. As tribos, esse período as tribos já estão divididas. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte fica com as 10 tribos e em 722 é levado para a Síria. E aí o governo da Síria é levar os cativos para a sua terra e trazer povos de lá para a terra que foi conquistada. Eles trouxeram assírios e aí misturaram com Israel e formaram o povo híbrido conhecido como os samaritanos. Aí vem também o reino de Judá, que é o reino do sul, que ficou com as 2 tribos e meias. O primeiro rei foi Roboão, filho de Salomão. Também vai ser levado cativo para a Babilônia no ano de 586.
Louvado seja Deus. E aí, esse reino do sul vai ser levado, passar pelo período do cativeiro. Durante esse período do cativeiro, tanto da Síria, do reino de Israel, quanto o período do reino do sul, que é o reino de Judá, durante esse período Deus vai levantar os profetas, como os profetas maiores, que vai de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses 5 livros são conhecidos como os profetas maiores, que vão profetizar para esses 2 reinos, tanto o reino de Israel como o reino do sul. E aí também vem os profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias, o último profeta do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Esses profetas vão profetizar também para o ministério desses reis, tanto de Israel como o reino de Judá, tanto para o reino do norte como para o reino do sul. Esses profetas vão profetizar para esse povo, tanto para a ida para o cativeiro, quanto o retorno, a reconstrução novamente de Jerusalém, o retorno dele, conforme aconteceu em 539, quando Ciro, o seu governo, dava liberdade tanto do povo ficar com ele, ou retornar para a sua terra, para a sua nação, para a sua religião, para a sua crença, para viver a sua crença. Então, queridos, esse é o período do cativeiro e também o período do retorno. Era um tempo de duração de 70 anos, conforme o Evangelho, conforme o livro do profeta Jeremias, né? Uma duração de 70 anos. Ao final de 70 anos, Daniel soube que já estava completado esses 70 anos. Ele vai interceder tanto ao rei em que ele está servindo, quanto ao rei dos céus, né? Que já é época de eles retornar, o seu povo retornar para a sua terra, conforme o cumprimento daqueles 70 anos. Amém? Queridos, muito obrigado pela atenção, por você que já se inscreveu, por você que vai se inscrever. Se inscreva, deixe o seu joinha, nos siga, nos ajude a estar divulgando mais conteúdo aqui para o seu crescimento espiritual. Amém? O melhor crescimento é o crescimento espiritual. Amém? Então Deus abençoe e até o próximo estudo, o próximo vídeo. Amém? Deus abençoe.